Hello, hello, mulheres alquimistas! Vamos ver se agora vai dar. Entrei e saí, não deu. Hello, hello! Vamos ver se vocês vão me ouvir. Sejam bem-vindas a mais um Fale com a Jana. Oi, Cássia! Oi, Luiz! Tudo bem? Hoje eu vou ter que fazer sem filtro. A gente fica mais bonitinha com filtro, né? Mas eu não consegui colocar o filtro de jeito nenhum. Deu algum problema técnico. Vocês estão me ouvindo aqui? Bem? Hoje a gente vai falar sobre a influência dos nossos pais nas nossas carreiras. Você ainda sofre influência dos seus pais na sua carreira? Se sente frustrada toda vez que você quer fazer uma mudança? Ou sente que seus pais ainda influenciam muito nas suas tomadas de decisões? E você não consegue se sentir livre para expressar a voz do teu coração? Se você está aqui agora assistindo essa live e ainda não me conhece, eu sou a Janaína Sofia, coach e mentora de carreira e empreendedorismo. E hoje a gente vai falar sobre transição de carreira e como os nossos pais influenciam diretamente na decisão das nossas profissões. Isso mesmo. Eu atendo mulheres assim de várias idades, mulheres mais maduras, muitas vezes acima de 40 anos, que ainda passam por essa situação. E isso acontece muitas vezes porque nós mulheres, né, na nossa sociedade patriarcal, onde os valores masculinos predominam os valores femininos, nós não fomos ensinadas a ser mulheres independentes. Nós fomos ensinadas a sair da casa do pai e da mãe para casar e depois quem dirige, né, a nossa vida é o marido, né? Querendo ou não, a gente ainda carrega traços dessa cultura, onde se a mulher ainda às vezes não tem um partner que ainda vai decidir, a referência na vida da mulher ainda acaba sendo os pais. Quem aqui passa por isso, que precisa ainda da validação dos pais na sua carreira? Oi, Aline! Então, durante muitos anos da minha vida, né, tudo que eu fazia era pedir para minha mãe a opinião dela referente à minha profissão. Isso me gerava um desgaste emocional muito, muito grande, porque eu sentia que eu não estava governando a minha própria vida. E por mais que minha mãe dissesse, a tua escolha é tua, tu tem que fazer aquilo que te faz realmente feliz, eu acabava sempre perguntando e sendo influenciada pela opinião dela. Shakti, não derruba aqui, minha gatinha querendo derrubar o tripé. E teve uma época da minha vida, lá quando eu era mais nova, que eu... quando me percebi, estava vivendo a vida profissional da minha mãe. Eu fui sair da faculdade de Relações Públicas, de Comunicação, e fiquei desempregada na época. E a minha mãe me disse, por que tu não vai ser corretora de imóveis? Porque tu vai ganhar bem, tu é muito comunicativa, as pessoas gostam de ti, e tu vai te dar muito bem na corretagem. E eu fui fazer a profissão de corretagem e fiquei trabalhando como corretora de imóveis durante uns quase 4 anos da minha vida. E quando eu percebi, eu estava vivendo a vida da minha mãe, não era uma vida que era minha. Eu não tinha escolhido aquele caminho porque eu queria fazer aquilo. E quando eu me dei conta que eu não estava vivendo a minha vida de acordo com as minhas rédeas, eu fiquei muito, muito frustrada. E eu lembro que eu pensei, eu preciso fazer algo que me possibilite seguir o meu caminho, o caminho do meu coração, aquilo que faz sentido para mim. Na época eu precisei traçar toda uma estratégia para poder mudar daquela situação e finalmente conseguir um emprego na minha área e que me fez muito feliz. Mas no decorrer da minha vida eu me vi novamente seguindo esse padrão e voltando, né? E por que a gente faz isso? Por que a gente faz e segue muitas vezes o caminho dos nossos pais? É muito importante a gente entender o porquê a gente faz e traça isso. Porque nós, humanos, a gente precisa do pertencimento e a gente precisa se sentir amado. Então, os nossos pais, eles sempre vão influenciar a nossa vida para o nosso melhor, né? Eles querem o nosso melhor e o melhor pro que foi na época deles, né? Só que os tempos mudaram, o mundo mudou. O que é bom hoje não necessariamente é o que é bom naquela época. Então, o modelo de sucesso profissional na época dos nossos pais era trabalhar
numa grande empresa, numa multinacional, fazer uma carreira numa empresa importante. Só que os tempos mudaram, né? Hoje em dia o que é sucesso hoje não é mais o que era sucesso para os nossos pais. E se a gente não fizer esse update do sucesso, a gente acaba não crescendo e não evoluindo. Então hoje sucesso é tu ser independente, não necessariamente vinculado a uma grande empresa, você pode trabalhar para você. A gente sai de uma era, né, de verticalidade, né, de cima para baixo, onde a gente tem grandes empresas que empregam pessoas, e a gente vem para um modelo aqui da nova era de horizontalidade, ou seja, você consegue hoje sobreviver e viver dos seus dons e dos seus talentos, não mais num modelo verticalizado, mas num modelo mais horizontalizado. Não sei se isso faz sentido para você. Oi, Rafa, seja bem-vinda. Então, a gente vive hoje, a gente tem a oportunidade de viver dos nossos dons, dos nossos talentos, dos nossos potenciais, e a internet, ela é uma porta que possibilita a gente viver dessa forma. Mas na época dos nossos pais isso não era possível. E muitas vezes eles ainda vão dizer pra gente: segue uma carreira pública, vai ser bancária, vai trabalhar aqui nessa grande empresa pra tu ter segurança. Como se isso fosse modelo de segurança. E a gente já sabe que essa segurança é uma ilusão. O Covid veio e atrapalhou tudo, aí provando que não existe essa segurança. A segurança é muito mais uma questão interna, né, de centramento e de estratégia do que externa. Então, os nossos pais, eles vão sempre querer o nosso melhor, e eles foram educados pelos nossos avós, que tinham uma mentalidade do passado. Então, normalmente, né, quando a gente ainda precisa da validação dos nossos pais, qual é a parte nossa que está pedindo validação? Eu sempre falo, você tem uma criança dentro de você e uma mulher, né? Você é uma mulher, mas que todos nós temos uma criança interior. E é a criança interior que precisa de validação. É a criança interior que precisa da aprovação dos pais. É a criança interior que precisa desse apoio para poder seguir. Só que quando nós vamos ficando mais velhas, a mulher adulta que mora dentro de você, essa mulher, ela não precisa mais de validação dos pais para mudar de carreira. Mas se ainda existe esse padrão de pedir a aprovação e de seguir o que o pai está dizendo, sem seguir aquilo que você sente, é porque a gente precisa olhar para essa criança interior que ainda precisa de validação e fazer um desvinculamento, que seja essa independência de passar pelo processo dessa criança que vai se tornando mulher e que agora é autorresponsável pelas suas decisões e escolhas. E muitas vezes quando a gente tem lá na nossa infância traumas, dores do passado, coisas que a gente viveu, nós não conseguimos fazer essa mudança e ter esse empoderamento de dizer assim, ok, hoje eu sou uma mulher de 43 anos, eu sou autorresponsável pelas minhas escolhas e eu não preciso mais pedir a validação do meu pai ou da minha mãe, mesmo que perceba que esse movimento nem sempre é um movimento consciente. Na grande maioria das vezes, nós pedimos validação para os nossos pais num movimento inconsciente. E é sobre isso que a gente tem que prestar atenção. Não é sobre um movimento consciente, é sobre um movimento inconsciente. E quando a gente ainda pede validação para os pais, percebe que não é só para os pais que a gente está pedindo validação. Muitas vezes é para o amigo, muitas vezes é para a sociedade, muitas vezes são para as pessoas que nos circundam. Então, e a gente vai vivendo sobre a influência dos outros e muito pouco sobre a nossa própria influência. Por quê? Porque a nossa mente, ela é um record, né? Ela é uma caixa de memórias. Memórias de tudo que vocês ouviram, memórias de tudo que você escutou a sua vida inteira, memórias das vozes do pai de vocês, memórias das vozes da mãe de vocês. Tudo isso são memórias. E muitas vezes essas vozes ficam registradas, as vozes do pai, as vozes da mãe, às vezes as vozes do professor, às vezes é a voz da igreja, e você se perde e não sabe mais qual é a tua voz e qual é a voz do outro. Porque a cabeça, nossa mente, ela fica confusa,
ela fica muitas vezes andando em círculos e fazendo um trapped, né? Numa armadilha, pensando sempre a mesma coisa. E quando a gente vê, a gente tá vivendo a nossa vida voltada para atender as expectativas dos outros. Para atender a expectativa do pai, para atender a expectativa do partner, para atender as expectativas dos nossos amigos. Mas a última pessoa que a gente está tentando atender essas expectativas muitas vezes é a nós mesmos. E isso acontece porque nós pouco nos conhecemos, né? Quem aqui passa por essa situação, levanta a mão aí, né? De sentir que tá sempre atendendo as expectativas externas, mas não consegue atender, muitas vezes, uma expectativa interna. Por que será que isso acontece? A gente está sempre olhando para o outro, vivendo para fora. Nós vivemos numa sociedade de energia, né? Patriarcal, energia masculina, movimento yang, que é um movimento para fora, não é um movimento yin, para dentro. Então, a gente vive a nossa vida olhando para fora, se comparando com o outro, analisando o outro, né? O que o mercado espera de mim, né? O que o outro espera de mim? É o professor que te dá a nota, que te valida, é o chefe que te valida. Perceba que tudo na nossa sociedade é o outro que nos valida, mas a gente não se valida internamente. E sempre que a gente não se valida internamente, que a gente se esquece de reconhecer e de ancorar os nossos dons e talentos e saber, this is who I am, essa é quem eu sou, e isso é o que eu tenho para oferecer, e esse é o meu caminho. É fazer esse alicerce desse alinhamento de quem eu sou, o que eu quero e quem pode também se beneficiar com o que eu tenho a oferecer. Ao invés de desconhecer o meu interior, desconhecer o meu mundo interior, e aí eu fico vulnerável à opinião do outro. Né? Tu fica vulnerável à opinião do outro quando tu te desconhece internamente. Lembra sempre, a opinião do outro não te define. A opinião do outro é apenas a opinião do outro e a percepção do outro sobre você. A percepção do outro sobre você, mas também se você não se reconhece como uma pessoa esforçada, determinada, resiliente, tampouco muitas vezes o outro vai conseguir te reconhecer como tal. E é por isso que muitas vezes eu falo, não adianta a gente ir lá na entrevista de emprego querer achar que vai dominar todas as técnicas da entrevista, por exemplo, e chegar lá e não se sentir para poder expressar o que você é. Porque o outro vai perceber. Não pode você chegar numa entrevista de emprego dizendo que tu é a candidata certa se você não sentir. Então, primeiro tu sente, primeiro tu te reconhece, depois tu expressa. Então, o caminho de olhar para dentro, de perceber os teus talentos, os teus potenciais, aquilo que tu é muito boa, faz com que tu te fortaleça na tua caminhada. E que você compreenda e seja fiel com o que você gosta, seja fiel com aquilo que você ama e seja fiel com o teu propósito, né? Porque o que é o propósito, na minha visão, né? E aí é uma discussão super ampla, cada um define o propósito de uma forma diferente. Mas pra mim, o teu propósito é ser exatamente quem tu é, do jeitinho que tu é, com os teus talentos, com os teus potenciais, com as coisas que tu gosta. E assim, dividir isso com o mundo, né? Eu acredito que cada um vem com 7 de skills e de potenciais, e que quando o universo, ou Deus nos criou, ele criou cada um com aquelas características diferentes. Para que todas as frutas e todas as flores, né, na natureza humana e na própria biologia, né, as coisas possam ter um equilíbrio. Então a gente vem com 7 de skills, com skills específicas, né, para fazer determinadas coisas. E como que a gente identifica se a gente gosta mais de uma coisa? Se a gente é boa mais numa coisa ou boa mais outra coisa? Normalmente quando a gente gosta de fazer algo, é mais da nossa natureza, ali tem um porquê. Tem um porquê de você gostar de A ou de você gostar de B. Tem um porquê de você gostar de falar com pessoas ou de você estar mais no back-end, de ter um raciocínio mais lógico. Tudo tem um porquê, né? Nada é por acaso, né? Então isso é importante. Tá? Então, um dos trabalhos que eu realizo dentro da própria mentoria é fazer esse caminhar de olhar para trás,
de olhar para essa criança interior, essa criança que tem uma essência, que quer, que tem um sonho. Normalmente, quando tu era criança, te perguntava qual que é o teu sonho, tu tinha sonhos quando tu era criança. Mas a partir do momento que a gente vai ficando adulta, que a gente vai se frustrando com as diversas situações que vão fazendo a gente murchar, né, negativas que ocorrem na nossa trajetória, nós vamos deixando de sonhar. Então, pra gente trabalhar a carreira, o meu trabalho vai muito... Eu não falo muito isso aqui, mas eu achei que essa live poderia ser pertinente para explicar um pouquinho mais do aprofundamento do meu trabalho. Eu vou muito na criança interior, né? Eu olho muito para a criança. Antes de eu olhar para o futuro, eu ajudo você a olhar para o teu passado, para a tua criança interior, para os teus sonhos lá na tua criança, né? Que essa criança interior revela muito da tua essência, do teu propósito e desperta essa motivação de seguir numa caminhada diferente, né? Essa criança que está dentro de ti, que não morreu, ela tá ali, né? O nosso inconsciente, que é aonde vive 90% das nossas experiências e memórias e crenças, né? Afinal de contas, quando a gente estuda neurociência, a gente entende que a gente é consciente em menos de 10% da nossa mente. E o nosso inconsciente, ele é atemporal. Ou seja, um trauma que tu viveu com 4, 5 anos de idade... Tá lá ainda, né? Ele, por mais que você tenha curado, ele é atemporal, ele não foi há 40 ou 30 anos atrás, ele tá ali, né? Então, quando a gente faz esse trabalho de timeline, de olhar para dentro, de olhar para trás, para poder olhar para frente, né? De olhar para essa criança interior que precisa ser ouvida, que precisa ser expressada e que precisa também ser curada para que você traga, né, para a vida adulta uma vida mais saudável e autorresponsável dos teus próprios atos, né? Então a criança, ela quer a validação dos pais e o adulto, ele sabe que ele pode tomar suas próprias decisões. Oi, Mia. Pode tomar as suas próprias decisões sem precisar da validação dos pais. E aí a gente usa muito também dentro do trabalho, né, algumas frases sistêmicas para que a gente consiga desvincular, né, esse papel da criança para o amadurecimento dessa mulher adulta que agora sabe para que ela existe aqui, ela sabe do que ela gosta e ela sabe qual é o caminho que ela vai traçar. Porque tu passa a fazer a tua própria validação interna. Quando tu te valida internamente, tu te aprova, tu te aceita na tua essência máxima, tu não fica tão vulnerável à validação do pai e da mãe, né? E tem uma frase sistêmica que eu gosto muito, que a gente fala: querido papai, querida mamãe, obrigada por tudo que vocês me ensinaram, mas algumas crenças e alguns pensamentos negativos, né, eu preciso deixar com você. Afinal de contas, querido papai, querida mamãe, os tempos mudaram. Está muito pesado carregar comigo todas essas crenças. Eu preciso deixar com vocês. Mas, por favor, me abençoe e me olhe com os bons olhos, que eu vou seguir com os valores mais nobres e elevados a partir da minha caminhada. E quando a gente fala isso, quando a gente fala essa frase sistêmica, pedindo, né, a bênção dos nossos pais, aceitando, né, fazer uma caminhada diferente da que eles traçaram, porque isso é importante para o crescimento da tua alma aqui na Terra, para que você consiga, né, trabalhar e exercer a tua função maior, mais elevada. Oi, Emily, né? É importante que a gente olhe para os nossos pais e que a gente peça essa bênção e que a gente carregue a partir da nossa vida aquilo que realmente é nosso e deixe com eles aquilo que não nos serve mais. Porque para que tu consiga, né, passar para a próxima geração, para os novos humanos que estão vindo na Terra, no planeta, a gente precisa trabalhar e ir aperfeiçoando e lapidando esses conhecimentos que a gente herdou dos nossos pais, né? Então, toda essa validação que a gente busca dos nossos pais, a gente busca por amor, né? E a criança, ela tem essa necessidade. E quando a gente se dá conta que dentro de você existe uma criança e existe uma mulher madura, a
a gente consegue ter esse relacionamento mais saudável, né? Acolhendo essa criança, ouvindo essa criança e se libertando por uma fase mais madura, né? Porque a fase madura, a fase de você se tornar adulta, de você viver a partir das suas crenças e não das crenças dos seus pais, esse é o processo de se tornar adulta, né? Então você vive a partir das crenças que te servem. E as crenças limitantes lá que os nossos pais muitas vezes passaram pra gente, que é sobre dinheiro, crença limitante sobre prosperidade ou sobre empreender, né? Vá que você vem de uma família que você não teve a oportunidade de empreender e que você gostaria agora de dar esse passo, né? Mas você não tem esse suporte da sua família. Então, como que você ousa e quebra, né, esse movimento para ter coragem de seguir num caminho mais arriscado? Muitas mulheres falam pra mim, eu fico com muito medo de escolher um outro caminho e ficar com aquela vozinha lá do meu pai dizendo, viu só, eu te falei, não deu certo por isso, né? Tem muitas pessoas que ficam com esse receio, né, e culpa. Então é necessário trabalhar a culpa, é necessário trabalhar o medo, é necessário trabalhar essa coragem, né, de step up no teu poder, no teu coração, no teu centro e na tua missão. Faz sentido isso pra você? Quem aqui se sente que precisa de validação do pai? Quem aqui? Depois pode me chamar lá no direct, eu vou te contar uma história. Quando eu tava no Brasil, antes de eu vir pra cá, lá quando eu tinha 31 anos, eu precisava de validação de todo mundo. O tempo inteiro que eu falava com as pessoas, eu perguntava pra elas o que elas achavam das decisões que eu precisava tomar. E quanto mais eu perguntava para pedir uma validação, uma opinião, mais eu ficava confusa, com cada um dava uma resposta baseada na sua percepção. Aí, eu tava fazendo terapia na época e o psicólogo, eu ia pro psicólogo e eu fazia pergunta pro psicólogo e o psicólogo dizia, não pergunta pra mim, é tu que tem que decidir, eu sou só um ouvinte aqui, é a tua vida. Eu ficava muito frustrada, porque eu esperava uma resposta do psicólogo e o psicólogo não me dava resposta. Até que eu resolvi tomar uma decisão de vir morar na Austrália. Eu tinha 31 para 32 anos, era casada praticamente durante 9 anos, já tinha uma vida estável, gato, cachorro, casa, papagaio, tudo montado. E daqui a um pouco eu me acordei, fiz um treinamento de coaching na época, que me ensinou o passo a passo de realizar os meus sonhos, de trazer os meus sonhos, transformar meus sonhos em metas. E eu percebi aos 32 anos que tudo era possível, desde que eu traçasse um objetivo e trabalhasse constantemente todos os dias para que eu alcançasse isso. E aí eu cheguei em casa e informei o meu pai, informei a minha mãe, informei os meus amigos, dizendo, estou indo morar na Austrália. Pela primeira vez na minha vida, eu não perguntei o que eles achavam. E surpreendentemente, eu fui surpreendida com uma resposta. Meu Deus, que legal, que máximo! E eu pude perceber a diferença que fez entre eu perguntar e informar para as pessoas sobre as minhas decisões. Experimenta, ao invés de tu perguntar sobre o que tu deve fazer para os teus amigos, para os teus pais, informá-los e perceba qual é a diferença. Quando eu passei a informar os meus amigos, eles começaram a me apoiar e todas as pessoas começaram a me dar um movimento favorável porque eu tinha feito uma tomada de decisão. Eu não precisava mais da validação dos meus amigos. Eu passei a informar o que eu ia fazer. E aí eu cheguei no psicólogo e disse assim, ô psicólogo, eu tenho uma notícia para te contar. E ele disse, o que foi? Eu estou indo morar na Austrália. Como assim? Indo morar na Austrália? Como assim? Tu tá querendo fugir dos teus problemas? Como assim? Tu tomou uma decisão sem me consultar? E eu olhei pra ele, dei uma risada e disse assim, mas peraí, faz não sei quantos meses que eu tô fazendo terapia aqui contigo. Todas as perguntas que eu te fiz, tu me disse que era eu que tinha que tomar a minha própria decisão. E agora tu tá me dizendo que eu não te consultei? Eu não preciso mais te consultar. Tu já me ajudou a fazer o que eu precisava. Eu agora, a partir de hoje, eu vou só informar, porque quem decide a minha vida sou eu.
E aos 32 anos, eu saí do Brasil e vim pra cá pra Austrália, onde eu tô até hoje, há 11 anos, né, trabalhando aí nessa trajetória. Mas esse psicólogo, sem querer, ele não foi estratégico, ele não fez de propósito, mas eu acho que ele era preguiçoso de falar, ele não queria falar, que ele não falava nada, nenhum pio. E eu perguntava e ele só fazia assim com a sobrancelha e aquilo me irritava muito. Mas o negócio é o seguinte, eu aprendi a partir daquele momento a tomar as decisões por mim mesma. Então, querendo ou não, a terapia ajudou muito. E é muito gratificante quando tu consegue tomar as tuas próprias decisões a partir do teu sentir. Não a partir do que os outros vão pensar. Porque existem dois caminhos. Existe o caminho do teu sentir e de tu tomar uma decisão que faça sentido pra você internamente. Existe você tomar uma decisão para o que vai ser melhor para os outros e o que os outros vão pensar. E eu sempre sou a favor que para que tu viva uma vida com sentido, uma vida com propósito, é ouvir essa voz que tá aqui. Porque essa voz que tá aqui, ela tá conectada ao coração com uma energia superior que conecta com o cosmos maior. Já a mente, ela tem filtros de limitações. Olá, Nina, como estás? A mente, ela mente. Ela é uma projeção de crenças limitantes que fazem com que você se engane sobre a sua própria percepção. Ela vai contando mentira após mentira, após mentira, após mentira. A mente, ela própria diz, ela, como o próprio nome diz, ela mente, né? Então, você não é capaz, você não é merecedora, isso não é possível você alcançar, quem é você para fazer isso, o que os outros vão pensar de você. Então, percebe como a mente, ela é barulhenta, ela é atropelada, ela é desorganizada, ela fala, tu tá ali lavando a louça, tá sendo bombardeada de insights e pensamentos. Ela não tem um pensamento organizado, a não ser que você pratique meditação e que você silencie sua mente para observá-la, que você consiga limpar o barulho e os ruídos e consiga se conectar com uma informação mais coerente, que vem daqui muitas vezes, tá? Então, por isso que a meditação ela é importante, pessoal. Quem faz mentoria comigo sabe, a gente entra numa meditação semanal, diária, que é para acalmar os pensamentos, acalmar os ruídos da mente, olhar para dentro, se conectar com o coração e aí viver uma vida e uma carreira externa que conecta com a interna, né? E como como eu falo aqui, a gente vive numa carreira, numa sociedade patriarcal, onde a nossa vida ela é voltada para o externo, né? Então eu escolho a minha carreira ou eu construo o meu negócio baseado no que, será que vai dar dinheiro? Será que vai ter demanda? Será que eu vou ser successful, né? Então é tudo baseado no fora, não é baseado, ok, o que eu amo? O que eu sei fazer muito bem? Quem precisa do que eu tenho a oferecer? Isso vai me fazer feliz quando eu chegar lá? Isso faz sentido pra mim quando eu estiver fazendo isso? É sobre isso que a gente precisa perguntar. É sobre o que faz sentido. Se a gente quiser viver uma vida que esteja alinhada com a nossa essência, né? Com aquilo que ressoa no nosso coração, né? Viver uma vida alinhada à tua própria natureza. E o que é viver uma vida alinhada à tua própria natureza? Aquilo que tu é boa, aquilo que tu faz com facilidade, sem esforço, está alinhado à tua natureza. Tudo que tu tem que fazer um esforço extra, aquilo que tu não gosta, não tá alinhado à tua natureza. Então, a partir de uma auto-observação do que eu gosto, do que eu não gosto, do que me faz feliz, do que me faz triste, eu consigo entender o que está alinhado à minha natureza e o que não está. Então, o segredo é sempre o autoconhecimento. E o autoconhecimento só é possível através da auto-observação e da autoanálise. Eu observo, eu analiso, eu processo essa informação e eu tenho um aprendizado sobre mim. Aí eu posso seguir no meu caminho do coração. Caso contrário, eu vou estar vulnerável ao pai, à mãe, ao mercado, ao chefe, à igreja, à escola, à sociedade, whatever it is. Tá bom? Faz sentido isso pra você? Então, quem tá chegando agora, né? Essa live vai ficar gravada. Vai ficar no YouTube e também vai ficar lá no meu Instagram. Se você tá passando por um momento de
compreender que você não consegue segurar, né, ter as rédeas da tua vida na tua mão, que você se sente muito vulnerável às tendências, às pessoas, o que as pessoas falam, quer aprofundar essa conversa, marca teu encontro estratégico comigo. É o encontro de 1 hora, onde eu e você, a gente vai entrar a fundo sobre essas questões e vai analisar uma melhor forma e um caminho para você, tá bom? É isso. Então, alguém quer fazer alguma pergunta, quer falar alguma coisa, a parte que mais gostou? É importante que assim que eu deixar a live gravada, deixa teu comentário, né? Responde lá qual foi a parte que te tocou, qual foi o insight que tu teve e compartilha essa live com mais amigas suas, porque com certeza pode ajudar um despertar de consciência aí para várias mulheres, para que elas consigam crescer, amadurecer e viver uma vida com propósito, tá bom? Um beijo carinhoso para todas vocês e até já! Até a próxima live. Tchau, tchau!